Cordiais saudações a todos. Cordiais saudações a todos. Um voto de bom dia a todos presentes. É para dizer que a Sociedade Civil Contestatária, vulgo SCC, realiza a sua segunda edição do debate social com o tema 50 anos de independência, direitos sociais e econômicos, conquista ou promessa falhada. Para o nosso tema, convidamos Jaime MC, jurista e ativista social. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Jaime. E também temos Francisco Teixeira, presidente do MEIA, que também é um dos nossos convidados, mas ainda não se fez presente. André Panzo, sociólogo, membro honorário da Sociedade Civil Contestatária, também ainda não se fez presente. E temos uma ausência do deputado Olívio Quilombo, por razões profissionais, não vai estar conosco, porque acabou de informar que tem um compromisso parlamentar, então, por essa razão, não vai participar do nosso debate de hoje. E temos também na mesa do presídio o nosso irmão, membro da organização, Geraldo Dalla, que também vai participar na nossa atividade de hoje. Então, estamos todos convidados. Seja bem-vindo à segunda edição do debate. Vamos começar pelo nosso convidado, Jaime MC, que vai começar a nos falar dos 50 anos de independência, direitos sociais, econômicos, conquista ou promessas adiadas. Jaime MC, 50 anos de independência, direitos sociais e econômicos, conquista ou promessas adiadas. Ok, obrigado, Maturunga. Obrigado, acima de tudo, à SCC pelo convite. E pronto, também estendo os meus abraços aqui ao Geraldo Dalla, companheiro do painel. De facto, no que diz respeito aos 50 anos de independência, conquistas ou promessas falhadas ou adiadas, eu diria de facto que não consigo vislumbrar uma independência em Angola, quer seja na perspectiva social ou econômica. Se não, vejamos, do ponto de vista econômico, nós somos maioritariamente, diríamos ainda grosso modo, petrodependentes, e produção essa dos barris de petróleo também decaíram, fez embora que o preço no mercado internacional subiu, melhorou tanto enquanto do que era nos tempos anteriores, mas os preços do combustível, do barril, não são definidos por nós, ou seja, nós só produzimos e quem dita os preços nós sabemos de onde reside. No entanto, quase tudo o que consumimos hoje vem de navio, né? Então, não sei que tipo de independência do ponto de vista econômico Angola tem ou alcançou. Politicamente, continuamos também dependentes. Socialmente, a maior parte das escolas públicas que a gente tem, sobretudo do ensino de base, primeiro ciclo e, eu diria, ensino médio, foram construídos fruto de um projeto do Fundo de Ação Social, salvo melhor percepção na descodificação da palavra FAS, e que naquela altura era liderado pela agrônoma e socióloga, professora doutora Cisalpina Abreu. Dali que fomos para as comunidades, encontrarmos escolas públicas do FAS, construídos com fundo internacional. E hoje por hoje, o que é que o FAS faz? Está completamente atrelado ao executivo e não vemos tanto enquanto melhorias. Então, questões, evoluções sociais, era vermos em cada comuna, em cada município, mais coisas, quer seja técnica ou profissional. E não temos isto. Não temos postos médicos nas comunidades, não temos centros médicos nas comunidades. Isto fazem parte daquilo que são conquistas sociais, né? Econômica, é a questão da renda. Quem dentre nós obtém com facilidade ou através dos pressupostos formalmente estatuídos um crédito bancário para empreender para uma área da sua formação ou para dinamizar aquilo que é a economia, ou estamos a falar de micro-iniciativas. Também não há. As nossas mães que têm lavras
e trabalham no campo desde que nasceram, nunca foram beneficiadas pelo crédito agrícola. Quem tem benefício ou quem tem o monopólio da economia são os generais, os políticos atrelados ao MPLA. As camponesas nunca têm crédito agrícola e produzem fruto de uma agricultura de subsistência familiar e ainda assim têm tido tremendas dificuldades em escoar os seus produtos que são produzidos na sua própria comunidade, porque não há vias de comunicação. Então estamos muito aquém daquilo que eram as expectativas 50 anos depois. No entanto, se formos a olhar para questões, estamos a falar de direitos sociais e econômicos. Para outros países essa discussão não tem tanto enquanto aceitação, mas para a nossa realidade, os direitos de primeira geração ainda não foram alcançados, né? Dali que vês presos políticos em Angola, por exercerem única e exclusivamente os direitos civis e políticos que estão emanados na própria Constituição da República de Angola, na Carta Africana, na Declaração Universal de Direitos Humanos, e como se não bastasse no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Portanto, se o direito ou os direitos de primeira geração são miragem, não foram materializados, os que tentam exercer os seus direitos civis e políticos são rotulados como arruaceiros, vândalos, terroristas, imagina os direitos da terceira geração. Aqui o direito da terceira geração, direitos humanos da terceira geração, entenderíamos aqui direitos econômicos, né? E sociais e não só. Então, penso que estamos mal do ponto de vista da independência, mas 50 anos depois, um único governo, uma única ideologia, um único grupo, eu penso que sim, isso ainda que passarem mais 50 anos, ainda que vierem mais 50 anos para fazermos 100 anos com este partido, que eu digo que desgoverna esse país, eu penso que questões de conquistas sociais e econômicas não será possível se para obter um crédito, o requisito sine qua non é ter pelo menos o cartão do partido, eu penso que sim, vamos continuar a regredir. E também, já para concluir, eu penso que não era esta Angola que os pais da independência, a partir da década de 60, começaram a se bater para edificar. Se estamos recordados na fase da Baixa de Cassange, em 4 de janeiro de 1960, protagonizado por grandes pensadores da FNLA, ou UPA, FNLA, estamos lembrados que a terra, liberdade eram premissas seguidas por aqueles nacionalistas da altura. E o MPLA também, como movimento, teve, de certo modo, ideias ou perspectivas políticas e filosóficas que os norteou e que desenhou, de certo modo, lhes guiou até a independência de 75. Mas, se formos a ver aquilo que o MPLA prosseguia na altura, aquilo que a FNLA prosseguia na altura, e a UNITA, claramente, veremos que, mesmo depois de 50 anos, pronto, estamos longe de materializar ou edificar. Então, até o próprio MPLA não consegue materializar aquilo que eram os princípios que os norteou. Obrigado, Jaime. Vou passar aqui o microfone para o nosso companheiro Geraldo. Companheiro Geraldo, com o fim do monopartidarismo e o início do multipartidarismo deu origem das primeiras eleições em Angola, em 92. Em 92, os angolanos tiveram direito de voto. Se a memória não me atravessou, há 20 anos da nossa história econômica, falou-se de uma classe média em Angola. Olhando para 92, que tivemos as primeiras eleições em Angola, com um crescer econômico, vamos assim dizer, da sociedade, ou de um determinado grupo da sociedade, não tivemos um crescimento econômico. Não tivemos um crescimento econômico em Angola face aos direitos sociais e econômicos e os direitos políticos
Jaime MC e aos companheiros que estão aqui para nos assistir. Conforme disse, começo por informar, não é? Apesar de ser membro da organização, temos alguma ausência dos proeletores, não é? E estamos aqui claramente para ajudar a colmatar esta ausência. Eu começaria por falar da independência à base daquilo que o Jaime acabou de dizer. Quando se fala de independência, nós temos que ter em aspecto dois elementos fundamentais: o fator político e o fator econômico. A independência é o ato, mas se nós tivéssemos que apresentar aqui alguma definição, é o ato de ser livre e autônomo, em que uma nação ou uma instituição ou um indivíduo deixa de estar sob a autoridade de alguém. Portanto, quando se fala da independência em Angola, olha-se muito na vertente política, com o fim, por exemplo, do colonialismo português. É preciso termos isto em conta. As pessoas hoje, quando falam de independência, querem mostrar que com o fim do colonialismo português nós nos tornamos totalmente independentes. E essa é uma ideia muito falsa que é preciso rebatermos aqui. Ok, conquistou-se uma independência política que é relativa, não é? Por quê? Porque nós não temos independência econômica. Por que não temos independência econômica? Porque a independência econômica pressupõe que nós tínhamos que ser autossuficientes do ponto de vista econômico. Tínhamos que ter um desenvolvimento industrial, tínhamos que ter um desenvolvimento técnico e tecnológico a ponto de espalharmos aos quatro cantos do mundo que nós somos independentes. Reparem que a falta desta independência econômica que eu me refiro faz com que, de facto, os próprios direitos sociais, e já entrando na questão como a Tulunga coloca, os próprios direitos sociais e econômicos fiquem comprometidos. Porque um indivíduo que não tem independência econômica, um país que não tem industrialização, um país que não tem desenvolvimento tecnológico, um país que não tem desenvolvimento científico e que não se aposta no conhecimento neste país, é impossível que conquiste a independência econômica. E essa independência econômica, por sua vez, vai comprometer claramente a materialização dos direitos sociais e econômicos. Vejamos, estamos a falar de direitos sociais e econômicos. Quais são então esses direitos? É preciso clarificarmos isso, já estamos a ouvir. Os direitos sociais e econômicos são aqueles como, por exemplo, a habitação ou a moradia condigna, ou seja, são todos aqueles conjuntos de garantias que devem ser materializadas por um Estado, ok? Para que os seus cidadãos tenham uma vida digna, uma vida justa, uma vida com dignidade. Assim sendo, é importante nós passarmos aqui essa ideia de que se nós temos um país que não tem independência econômica, um país que não produz, um país que consome quase que tudo que consome, desculpa, vem de fora. E eu digo sempre isto aos meus estudantes e eu não tenho problemas aqui de realçar isso. Um país que até cueca usada importa para os seus cidadãos utilizarem. Cueca do fardo que os outros já usaram. Quer dizer, que tipo de país ou que tipo de independência é essa que nós temos que passar às pessoas? Então é preciso desfazer os mitos que foram criados em torno da dita independência, porque conseguimos uma relativa independência política, mas não temos independência econômica, e como consequência disso os direitos sociais e econômicos ficam comprometidos. Falo aqui, ou seja, quais são esses direitos sociais e econômicos? Os direitos sociais e econômicos são a habitação, não é? Já fiz aqui menção à habitação, já fiz aqui menção, para além da habitação, a própria educação, que o Teixeira está aqui, tem se batido muito, a educação, a saúde, a proteção social, não é? Em Angola nós não temos serviços de proteção social e todo um conjunto de prerrogativas que os cidadãos tinham que ter direitos, ou seja, tinham que usufruir para que tenham uma vida digna. Infelizmente nós vivemos, ou seja, milhões de angolanos vivem na miséria. Por quê? Porque nós não temos independência econômica, é a referência que eu acabei de fazer aqui. Enquanto Angola continuar dependente de importações, e Thomas Sankara disse, quem te controla te alimenta. Portanto, um indivíduo que até o que ele precisa comer é algo básico, precisa trazer de fora, este indivíduo
dificilmente, claramente, vai conseguir materializar aquilo que são os direitos econômicos. Então, para mim, acaba sendo uma falácia a ideia de independência no sentido econômico, porque, repito, não é? Conseguimos uma relativa independência política, sim, não temos a presença física do colonizador aqui, de Portugal que colonizou Angola, mas em contrapartida não conquistamos a independência econômica. E sem independência econômica é claramente impossível materializar os direitos sociais e econômicos, porque temos um país totalmente dependente de importações, conforme eu disse, desde o vestuário, a alimentação e tantos outros elementos que deviam constituir uma mais-valia para os próprios angolanos. E já para terminar, não é porque chegaram aqui os companheiros do painel e é necessário passar a palavra a eles, repito que enquanto nós continuarmos neste atraso científico, enquanto continuarmos neste atraso tecnológico, enquanto continuarmos neste atraso científico, não vamos conseguir alcançar aquilo que nós podemos chamar como independência econômica, e os direitos sociais e econômicos continuarão comprometidos. Portanto, essa é a minha abordagem introdutória. Obrigado, Matulunga, e passo a palavra. Passa só o microfone do Jaime novamente, por favor. Bem, pessoal, deixa só que reforçar. Acabou de chegar mais dois convidados, entre eles o Jaime, o Francisco Teixeira, que é o coordenador do MEIA, e o sociólogo André Panzo. Jaime MC, eu fiz uma pergunta ao Mano Geraldo e não me senti respondido, ou seja, a pergunta não foi respondida. Salvo aqui a minha ignorância, mas não consegui, digo novamente, não consegui obter a resposta por parte dele. Eu vou voltar a fazer a pergunta ao Jaime. Jaime, em 92, conquistou-se o direito político em Angola, criou-se a classe média em Angola no âmbito dos direitos sociais e econômicos, sim ou não? Bem, Matulunga, o meu microfone está mesmo em condições? Me ouvem perfeitamente? Não. Ok. Claramente. Não, sei conta. Nós vamos mesmo começar a virar, não se preocupa, para não estar a partir a coluna na lógica daquela música Kuduro ou Bolívia. No entanto, eu penso que o Geraldo fez uma abordagem histórica e tanto enquanto filosófica, que é a área dele de formação, e trouxe alguns conceitos importantes que têm que ser amarrados aqui por todos nós. Mas no que diz respeito à conquista de 92, pronto, a coluna caiu? Caiu alguma coisa, né? Não, mas não tá se ouvindo. Consegue me... Pronto. Pode falar, não, só... Bem, claramente. Não, mas temos auditório aqui, além dos que estão aqui, então são todos importantes. Por isso que eu tive que dar essa pausa, para se sentir audível lá no outro lado. No entanto, em 92, aqui umas companheiros me permitam o silêncio, em 92, fruto dos acordos de Bicef, saímos de um regime que era tido como um regime do tipo partido único, com pendor, matriz socialista e com mínimo de característica de marxismo, leninismo, maoísmo e sidonismo e todos os outros ismos soviéticos, tanto enquanto aceitável, que era famoso na altura, que lamentavelmente foram erradamente aplicados no nosso país. No entanto, fruto a esta situação, depois do acordo de Bicef, saímos do monopartidarismo para o pluripartidarismo, ou seja, adotamos a democracia com a sua faceta e característica econômica, que é, de certo modo, o capitalismo. No entanto, fruto do capitalismo, braço econômico da democracia adotada depois do acordo de Bicef, no entanto, surgiu a necessidade de criar iniciativa, porque o capitalismo pressupõe iniciativas públicas e privadas. O meu auditório está a prejudicar bastante com essas movimentações e pronto, eu penso que... Não é o técnico da imagem, que é o diretor de comunicação do MEIA. No entanto, o capitalismo pressupõe o modelo que adotamos, que é a economia de mercado, que pressupõe iniciativas públicas e privadas, e como se não bastasse, sociedades mistas. Mas
porque até a padaria era do Estado, e o socialismo, os meios de produção, distribuição, são monopólios do Estado. O governo, naquela altura, decidiu criar a sua elite econômica. Foi dali que os bancos geridos pelo Estado começaram a ser privatizados, na década de 91, 92. É dali onde surge o BFA, de forma privatizada, entre outros bancos comerciais que temos até o momento, que eram públicos, foram privatizados. Foram passados na mão de um grupinho deles para terem um monopólio econômico. No entanto, não é uma conquista econômica fruto de produções, ou de produção, ou de, diríamos ainda, envolvimento, empenho individual. Não se está a fazer perceber. A loja do povo foi gerida por outros particulares. As empresas públicas foram privatizadas. Mas essa privatização obedeceu, de certo modo, aquilo que era o cartão e a indicação. São os generais, são os políticos que detêm o monopólio econômico. Mas essa era uma agenda, de certo modo, que era da altura, e quem traz a melhor discussão à volta disto é o professor Pupo Correia, no seu livro Direito Comercial, traz um enquadramento, tanto em quanto mais aprofundado quanto a isto. Dali que as iniciativas dos particulares, como candongueiros, mototaxistas, o campo, até hoje continuam a ser marginalizados, porque os supostos empresários privados que nós temos, na verdade não são endinheirados, são aqueles que, de certo modo, continuam com a extensão de quem detém o poder político. Não é uma conquista da independência, essa questão de 92, mas é uma conquista dos acordos de Bicesse, né? Que nós havíamos adotado um novo regime político e econômico. O regime político é a democracia, que também não se materializa até o momento. E a economia de mercado também, de certo modo, é tanto enquanto uma miragem, porque os pequenos investidores, empreendedores, continuam a ser perseguidos vezes sem conta, e não há, de certo modo, aquele distanciamento do Estado na economia. Quer dizer, o Estado continua a ter monopólio. Se formos à lógica, por exemplo, de John McCain, que entendia, tido como um dos precursores do intervencionismo econômico, que percebia que o Estado deve intervir, mas ainda assim, mesmo do intervencionismo de John McCain, percebia que somente em questões essenciais. Mas o que temos em Angola é isto. Pronto, para concluir, eu penso que ficou essencial, depois volto então a frisar, mas na perspectiva econômica eu penso que a economia hoje, como sendo ciência, os que detêm o monopólio da economia desconhecem a economia como ciência, porque já há várias teorias econômicas que nos possibilitam, de certo modo, a materializarmos as diversas abordagens econômicas ou perspectivas, que não é a realidade do nosso caso. O Estado continua a ter o monopólio e, diria, do ponto de vista da nossa questão da República, o Estado é que deve incentivar, né, a iniciativa privada. Aqui o Estado não incentiva a iniciativa privada, pelo contrário, atrapalha as iniciativas privadas de cidadãos comuns. No entanto, é completamente diferente do que está na questão da República, do que a gente já leu em várias disciplinas que versam sobre economia política, direito financeiro, a própria economia como ciência, né? Obrigado, Jaime. Passa só o microfone para o Teixeira, por favor. Direitos sociais e econômicos, conquistas ou promessas adiadas. Sei que encontrou o Jaime no uso da palavra. Eu havia feito uma pergunta, e farei-lo também, sobre a independência, os 50 anos de independência, as conquistas da independência. O cidadão angolano conseguiu conquistar os seus direitos que nascem da independência? Deixa eu. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Agradecer também à SCC por esse momento, né? A SCC era daqueles grupos que nós pensávamos que não podiam fazer as duas coisas, né? Era só rua, mas a SCC consegue ser militar e ser civil.
ele consegue andar fardado e meia dúzia está a andar civil. E está nos proporcionar aqui esse momento de reflexão. Eu penso que o Matlunga fez aqui a questão se as promessas foram adiadas ou não. Eu penso que as nossas promessas foram adiadas. Há aqui de realçar, por exemplo, a grande conquista da independência, para mim, é a saída do colono português aqui, mas infelizmente as práticas do colono preto continuam. Porque se nós vê bem, Matlunga, o que teve na base dos nossos pais lutarem com o colono, é o problema que nós estamos a viver hoje. Eles estavam a lutar na altura eles diziam que não havia dignidade, diziam que não havia oportunidade, diziam que não havia a educação não era a pretos, diziam que os hospitais eles tinham restrições, eles invocavam uma série de questões que hoje eles estão a nos fazer. Então, tirando o calar das armas, depois da independência, tirando a saída do próprio colono e a abolição da escravatura, nós não vemos grandes avanços do país em todos os setores. Porque até agora, não sei como é que você consegue ser Matlunga no bilhete, porque há pessoas que com o nome de Matlunga não conseguiram ser registrados. Quer dizer que mesmo nós a correr com o colono, nós somos independentes, os nomes africanos ainda para introduzir no bilhete é uma luta. Se olhares para o setor de saúde, nós estamos a morrer. No ano passado morreram 3.000 mulheres de serviço de parto. Tem países como a Finlândia que no ano completo não morre ninguém de serviço de parto. Quer dizer, tu olhas para o setor da saúde, tu encontras situações gravíssimas. Tu vais para a educação, idem. Vai para o setor dos transportes, idem. Se irmos para as liberdades fundamentais, então é pior. Você tem o Osvaldo preso, tem o Nila preso, tem o pessoal da Nata preso, né? Tem o Jesse Malage preso. Quer dizer, há uma série de fatores aqui que te faz refletir se o que é independência. Porque nós, só nesse período que estamos a viver hoje, até sexta-feira, quase todos os ativistas têm uma vida limitada. Podem ser detidos a qualquer momento, pelo que escreveu, pelo que falar. Até sexta-feira, nós todos estamos numa risca muito na risca vermelha. Então, a independência deveria ser uma independência de facto, né, em que nós fôssemos livres na plenitude, que os valores, que os direitos fundamentais, as liberdades fossem respeitadas. No setor da educação, não teríamos mais crianças sem acesso à educação, não teríamos mais jovens com vontade de entrar na universidade, não poderiam entrar por falta de dinheiro, não podíamos mais ter os problemas do sistema de saúde, a falta de agulha, de seringa, hospitais, tu vais para lá, não tem médico, se tem médico, não tem material. Há aqui uma série de fatores que você chega à conclusão que são promessas adiadas. Ainda assim, o partido do governo está dizendo, não, espera só, nós vamos mudar. Eles já estão a 50, está dizendo, não, vai melhorar a tua vida. Já morreu muita gente que esperaram o melhoramento e não melhorou. É tipo a história de Jesus está vindo, sabe? As pessoas estão esperando a vinda de Cristo, não está vindo, está a morrer. Ele está acontecendo com o MPLA. O MPLA está sempre, você vai ver nas eleições, vai trazer novo lema, esse deles foi melhorar e não sei o que, para corrigir o que está bom. Ele vai fazer um outro lema para dar uma esperança de que vai fazer bem, mas não é assim. Você se te dá uma prova, para fazer agora uma prova, 2 horas de prova, e você 1 hora e 55 minutos não fez a prova, mesmo te receber a folha, você não pode dizer que não, eu podia fazer em 5 minutos. Quem não faz em 50 anos, não vai fazer por mais 100 anos que nós lhe dá. Mas é para eles vão vendendo a esperança e sonhos de que é possível. São promessas adiadas. Teixeira, eu vou continuar consigo para mais 2 minutos. A minha pergunta cinge necessariamente nesse ponto. Existem direitos sociais, econômicos dos cidadãos em Angola adiados ou não existem direitos sociais para os angolanos? Não, do ponto de vista teórico, na Constituição, você se olhar bem por alguns livros no Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, e tantos outros programas do governo, ele espelha o setor social com muita seriedade. Se tu olhares no Orçamento Geral do Estado, há fatias para o investimento no setor social. Só que aquilo é uma parte teórica. Do ponto de vista prático, elas não existem. A teoria, ela existe, porque está na Constituição, está no programa de governação, está no Orçamento Geral do Estado. Agora, a praticidade dela é que não existe. Então, não sei como é que eu te respondo. Ela existe na teoria, mas na prática ela não é efetivada. Ela não é efetivada. Por exemplo, está na Constituição, está na Lei de Base de Educação, e um dos investimentos que o Estado deve fazer no setor social
a garantia da alimentação escolar para os estudantes, a merenda escolar. Está na Constituição, está na Lei de Base de Educação. Está na Lei de Base de Educação que as crianças têm, das crianças da primeira até a sexta classe, têm direito a livros. Mas está lá na Constituição. Eles também estão na Constituição, tem que ter comida, tem que ter água. Crianças da primeira até a sexta classe, o Estado tem que dar comida, água, livro, roupa. Mas as crianças não têm acesso a isso. Mas está no livro, está na lei. Então, ela, do ponto de vista teórico, ela existe. Mas o governo cria condições para que ela não seja materializada. Passa só o microfone para Mano Panzo. Mano Panzo, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o convite. Mano Panzo, a minha pergunta é a mesma. Direitos sociais, econômicos, conquistas ou promessas adiadas. Acredito que muitos que estão aqui começaram a votar em 2012, 2017 e outros em 2022. Alguns começaram não direito político conquistado, acesso ao ensino primário, secundário, ensino universitário e outros direitos sociais que nós vimos como a construção de hospitais, pontes, pedonais e etc. Esses direitos sociais não devem ser reconhecidos, não existe um direito que ao longo dos 50 anos podemos sublinhar que esse direito foi um direito conquistado pela independência e por esses direitos conseguimos viver por ele? Muito bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso. A pergunta que foi feita é uma pergunta concreta, porque algumas vezes falamos formalmente e não do ponto de vista concreto. Eu queria dizer, primeiramente, começar em 75, quando os nossos mais velhos foram a Mombasa, no Quênia, para começar o processo de preparação da independência de Angola. Tínhamos grandes objetivos concretos, bem estabelecidos. E esses objetivos nos levaram até Alvor, em 75. Negociamos a independência, demos Angola, criamos uma estrutura conflituosa em 75 que não permitiu realizar as eleições em outubro de 75. O MPLA cria o seu projeto político, sem a inclusão de todos os atores sociais angolanos, e esse projeto político nos levou da Primeira República de 75 até 91. Só neste período já tivemos um conjunto de direitos sociais, econômicos e políticos estabelecidos. E a pergunta que tem se colocado é esta: esses direitos foram usufruídos, gozados, salvaguardados pelos cidadãos? O grande problema aqui não é a questão de escrever os direitos sociais, políticos, e econômicos e civis. A grande questão é garantir a salvaguarda desses direitos. Eu queria primeiro partilhar com o painel aqui presente o que é que estamos a chamar de um direito social, de um direito humano. Algumas pessoas costumam a pensar, sobretudo os políticos, de que um direito social, econômico ou político é algo abstrato. Não, não. Nós, em sociologia dos direitos humanos, um direito humano é um bem que permite o ser humano sobreviver com dignidade e de forma sustentável. O direito à educação deve me garantir conhecimento para que eu me defenda, eu consigo reconhecer e gozar esse direito à educação. Logo, é um bem que permite a existência, a vivência e a sustentabilidade da sociedade. Então, sempre que estivermos a falar de um direito, estamos a falar de um bem social necessário para nós sobrevivermos e vivermos com dignidade. Esses direitos sociais, políticos, econômicos foram conquistados? Foram conquistados, sim senhora. Estão a ser gozados? Não. Estão conquistados porque estão na Constituição da República de Angola. Estão conquistados porque estão na Lei Constitucional de 75. Estão conquistados porque estão na Lei Constitucional de 92. Estão conquistados porque estão na Lei ou na Constituição de 2010. A grande questão é o gozo daquilo que lá está escrito. Como é que o governo deve trabalhar para garantir que o cidadão viva com dignidade? Vamos começar com os direitos sociais. Estes são mais importantes para mim, caros presentes aqui. São aqueles que dizem respeito à nossa vida concreta. Estou a falar de educação. Estou a falar de saúde.
estou a falar de transportes públicos, estou a falar de saneamento básico. Quais são os dados que nós temos do governo de Angola? São dados totalmente lastimáveis. Até agora, o INE nos diz uma questão de dignidade, saneamento. Dizem que água é vida e saneamento é dignidade. Quando dás água à pessoa, estás a garantir a vida. Mas depois tens que garantir a dignidade através do saneamento básico. Preciso entender isso. Até 2024, nós tínhamos 56% da população angolana com acesso à água da rede pública. Não estou a falar de água potável, não confundamos isso. Uma coisa é falar da água da rede pública, simplesmente. A outra coisa é falar de água potável. Aquela que o Teixeira bebe não necessariamente precisa de ferver ou usar lexívia. Isso aqui é água potável. E a definição é simples. É aquilo que faz bem ao organismo humano. E a água que é fornecida pelas empresas que produzem água em Angola não tem essa dimensão de potabilidade. Em contrapartida, coloca em causa a nossa vida. Temos que ferver. Recentemente vimos aquela doença que foi criada, cólera, não é? O próprio governo sempre veio dizer os cidadãos devem ferver água para beber. Não pode dizer isso, Sr. Bernardo. Você tem uma empresa que é qualificada para produzir água potável. No caso de Luanda, temos a IPAL. Tem laboratórios, tem técnicos especializados para dizer, olha, essa água tem que ir à casa do Teixeira para ser consumida porque é potável. Tem esses técnicos. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde está a dizer, fervam água para beber, senão vão ter problemas. Que vergonha. Acesso à educação. O MEA tem discutido muito sobre isso e tem dados. E eu desafio o MEA para que produza anualmente relatórios sobre a educação. Relatórios concretos para discutirmos com os governantes. Vai ao campo. O MEA tem que produzir. O MEA não pode esperar quando a ministra falha e vem lhe dar na cabeça. Não. O MEA tem que trazer dados para a ministra seguir atrás do MEA. Relatórios anuais sobre a educação. Isso é importante. Estamos mal. Outra questão, transporte público. Não existe em Angola, quase que não existe em Luanda. Saiam amanhã ou na quarta-feira pelas ruas de Luanda, vão ver os enchentes. O administrador dorme, o Ministério do Transporte dorme quando olha para aquilo, não consegue apanhar sono se for uma pessoa humana. Então, estamos aqui com um conjunto de direitos humanos conquistados, mas não gozados pelos cidadãos. A educação falhou, acesso à água falhou, acesso à saúde falhou, acesso ao emprego falhou. Como aqui tem uma boa parte da juventude, queria olhar para o emprego juvenil. Até 2014, quando realizamos o segundo censo populacional, o INE vinha dizer que o desemprego estava estimado em 24%. Desses 24%, a maioria era juventude. Atenção, jovens. A maioria era juventude. Chegamos em 2019, vem o Instituto Nacional de Estatística dizer que em Angola temos uma percentagem significativa de juventude que nem trabalha, nem estuda. Será que essa realidade mudou? Não, porque está a continuar. Até o ano 2024, nós tínhamos 57% da juventude que não estudava e nem trabalhava. E no ângulo mais grave, por exemplo, o próprio Instituto Nacional de Estatística diz, até o ano 2024, que havia um desemprego entre os 15 aos 24 anos de 82%. 82% da juventude situada entre os 15 aos 24 anos, até o ano passado, no final, não trabalhava nem estudava. Isso é perigoso. Você está criando aqui uma sociedade que vai envelhecer dentro de 10 anos e ter adultos que quase nada fazem, que atormentem a sociedade. Então, os nossos direitos sociais, econômicos, os políticos mais ou menos. Sabe por que eles conseguem concretizar os direitos políticos? Porque é aqueles direitos que eles cabem, que eles têm vantagens. O cartão eleitoral pode chegar até no município de Buengas, mas o bilhete não chega. E o cartão eleitoral é um documento que vai ter impacto no bolso do político, porque ele vai ser votado, mas o bilhete não. Então, o governo tem muito esse lado. Olha muito para os direitos políticos em detrimento dos direitos sociais. E para nós, cidadãos, o que nos vale mais são os direitos sociais, porque são aqueles que estão diretamente ligados à nossa realidade social. São esses direitos que nós devemos lutar para reconhecer primeiro, depois defender e, em terceiro lugar, gozar
concretamente e universalmente, aliás, esses direitos humanos. O caminho ainda é longo, mas a luta continua. Obrigado. Já concluiu mesmo? Ok, obrigado. Obrigado mesmo pela intervenção dos senhores. Ideias muito unânimes concernentemente aos direitos sociais e econômicos sobre as conquistas e promessas adiadas. Quero também saber se o público tem a mesma opinião, se também é unânime a essas ideias e os argumentos que foram aqui apresentados. Chegou o momento de abrirmos aqui a intervenção para o nosso público. Temos, num primeiro momento, 5 intervenientes. Os que devem ser mesmo telegráfico, estamos a correr com o tempo. O que vai começar a dizer o nome, se vai fazer uma questão, se vai apresentar uma sugestão relativamente ao nosso tema. Por favor, vamos passar o microfone para o auditório. Quem vai começar, é só dizer o nome. Tem 2 minutos para fazer uma questão ou apresentar a sua sugestão relativamente ao tema. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Mateus Futa é meu nome, Mateus Futa, e tenho uma questão a fazer. Eu gostaria de saber se o problema que Angola vive deve-se, sobretudo, pelo sistema econômico capitalista ou deve-se mais pela falta de responsabilidade política. Sabemos que onde existe capitalismo haverá sempre estratificação social ou divisão social, né, de classes altas, classes baixas. Parece que o sistema capitalista às vezes a perpetuar esse sistema. Mas ainda assim também existem aquelas sociedades capitalistas em que o nível de progresso e desenvolvimento político e econômico é significativo em países capitalistas. Então, no caso de Angola, deve-se a pobreza de Angola provocada pelos políticos ou pelo sistema capitalista econômico? Cecília Cachembe, meu nome. Estou a gostar até do debate. Estamos a falar agora propriamente dos 50 anos. Estamos a falar propriamente dos 50 anos. O que é que nós precisaríamos ter como cidadão, os direitos que deixamos de ter? Não temos saúde, o saneamento básico, é como disse um dos provenientes, temos hospitais, se vai no hospital, tem médico e talvez não tem medicamento. E se tem, talvez, o tal medicamento, o médico também não tem. Então, sentimos nós que os 50 anos ainda, hoje, alguns estão a gozar de felicidade, de festa, mas para muitos de nós não, porque existem várias Luanda. Existem Luanda daqueles que são reconhecidos como de Luanda, que tem aquilo que é básico, que desejaríamos também nós termos. E existe aquela Luanda de pessoas que estão a comer no lixo. Aquela mãe zungueira que esta hora está a sofrer na rua. Então, como poderemos contribuir para que amanhã venhamos a ter uma Angola melhor, digna de seus filhos? Estamos a viver, por exemplo, um problema social também, que constatamos. Diz-se que estamos a viver em paz, estamos a comemorar agora os 50 anos de independência, mas tem um setor muito desfavorecido, o setor da desminagem. Para hoje haver paz, precisou ter o homem da desminagem na frente para poder desminar. Temos as centralidades, muitas infraestruturas no país, que precisou os nossos irmãos ligados a esse setor da desminagem, mas hoje foram atirados de qualquer jeito. Estão a safar-se como puderem. E a título de exemplo, na minha igreja, por exemplo, eu tenho 2 famílias que são os seus pais, os progenitores, digo, da família são da desminagem, mas que estão 1 ano sem salário. Que tipo de Angola nós estamos? E como poderemos inverter o quadro desta Angola para que amanhã os nossos netos, os nossos bisnetos, venham viver uma Angola que nós também desejaríamos viver.
Obrigado. Angélico Pandora. Sem querer ser ignorante, eu gostava mesmo que a mesa, ali, nossos companheiros no painel, nos esclarecessem ou nos deixassem assim, mais claro sobre aqui o tema. Os 50 anos de independência que se está a falar aqui é na visão da ausência do colono ou então na salvaguarda dos nossos direitos, não é? A independência de que nós temos, os direitos salvaguardados e conseguimos viver numa Angola, né, que é de todos nós. Por outra, gostava então também de saber, falou e muito bem ali o Dr. Panzo, quando falava dos direitos sociais coletivos, né, que vão desde a questão da educação, saúde, alimentação, a mobilidade urbana e sobretudo, o emprego ou trabalho, né, se assim podemos preferir. Então, uma vez que há violação desses direitos, né, e estamos aqui numa mesa, estamos aqui num encontro de jovens, quais são as recomendações que deixa para a juventude para que haja, de certa forma, materialização desses direitos? Seja lá ou por qualquer meio, né? Seja lá qual é o meio, ou o que é que a juventude deve fazer para que isso seja uma realidade, para que o cumprimento dos direitos sociais coletivos seja uma realidade na nossa nação. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Leila Vila. A minha questão, primeiramente, quero agradecer, parabenizar a equipe que proporcionou este debate de forma a refletirmos sobre tudo os 50 anos da nossa independência. Bem, vou aqui me cingir naquilo que é a questão de novos. Vou aqui trazer uma abordagem sobretudo naquilo que é as novas forças políticas que evidentemente estão a se construir a nível nacional. Estamos a ver que nos últimos tempos têm se criado muitos partidos políticos. Do ponto de vista político, aqui temos políticos, se é errado ou certo também aí vão esclarecer. Agora, a minha questão é, uma vez que estamos a viver décadas de promessas adiadas, incumprimento das promessas que o partido no poder tem trazido, vem com uma filosofia de vamos fazer isso, lá não funciona. A grande questão é, caso subir um partido que não seja o MPLA que estamos a almejar também, que o MPLA saia da governação, será que esse partido que vai subir, quer a posição, qualquer partido, vai trazer aqui políticas concretas para que haja um desenvolvimento a nível nacional, quer em termos de desemprego a nível nacional, quer em termos de saúde e escola. Ou então vamos esperar nesse partido político, ou então vamos esperar nessa questão da revolução a nível nacional, como está acontecendo em outras partes da África, ou do povo de uma forma coletiva, junta-se para uma revolução de uma forma extensiva, ou vamos ter esperança num partido diferente no poder nas próximas eleições? Esta é a minha questão. Não, é educação para todos. Angélico, muito obrigado pela questão. Quero começar a responder essa pergunta olhando para as grandes figuras revolucionárias do mundo. Primeiramente, não sou cristão, mas vou exemplificar Jesus Cristo. Aos 35 anos, revolucionou o mundo. Vou olhar para Martin Luther King Jr., na sua faixa etária juvenil, revolucionou o mundo. Vou olhar para Angola, Dr. Jonas Savimbi, na faixa de 35, 36 anos, revolucionaram o mundo. A juventude é esse lado. A juventude é sinônimo de revolução, quer econômica como social. Atenção! Ser jovem é ser sinônimo de revolução. Não vamos fazer apenas revolução num país com corrupção, com desvio de dinheiro. A revolução faz-se em função do contexto. Cada um é revolucionário em função do seu contexto. Até no meu agregado familiar, eu sou revolucionário. No meu serviço, eu sou revolucionário. Atenção! Quando o presidente João Lourenço sobe ao poder, traz um discurso que acabou com nós, ativistas. Minha tia Nunandô disse, Panzo, agora já não tem lugar para vossos espaços. João Lourenço
albergou todas as vossas preocupações e vai resolvê-las. Eu disse tudo menos isso. Nós vamos lutar para desenharmos junto uma Angola que queremos. Não sei se o presidente vai ceder isso. Não cedeu. Aí está o nosso espaço. O que é que a juventude deve fazer para que tenhamos uma Angola com direitos sociais, econômicos e políticos universalizados? Universalizados não é 100%, isso será impossível. Isso é marxismo. É impossível universalizar o acesso à educação. É impossível universalizar o acesso à saúde. Mas a média tem que estar acima daquilo que se espera. 80% acima de 80%. Menos desempregados. O caso do desemprego, por exemplo, é aceito universalmente que um país tem 6% de desempregados. Isso é normal. E nós estamos aqui a falar de 30% a 29% de desempregados em Angola. Se formos na faixa etária da juventude, estamos a falar acima disso. O que é que a juventude tem que fazer? A juventude tem que criar mecanismos para continuar a lutar. Para continuar a lutar pela conquista concreta dos seus direitos sociais e econômicos. É o papel da juventude, porque daqui a pouco os nossos filhos vão perguntar: papai, enquanto jovem, o que é que você fez? Como é que você olhou essa realidade a andar por este caminho? Primeiramente, temos que criar mecanismos e métodos que se adequem ao tipo de governo que nós temos. Eu tenho dito aos meus colegas ativistas, nós temos que estudar o governo e depois adaptar a metodologia em função do tipo de governo que nós temos. No período de 2017, 15 até 22, nós tínhamos manifestações em todos os meses. Tínhamos, Luís Teixeira. Tínhamos, todos os meses a gente estava nas ruas de Luanda. Todas as semanas. E essa foi uma conquista. Eu, algumas vezes, quando estou em casa sentado e vejo uma manifestação, quando não for, por exemplo, vejo uma moldura humana nas ruas, eu digo, mesmo que eu lá não for, a mensagem foi passada. Olha, as ruas estão cheias. É uma conquista. Hoje em dia já não é o MEIA, não é a SCC, não é o Mudar Viana, não é o Agir que convoca a manifestação. Até os taxistas já convocam. Até as mamães zungueiras já convocam. Porque o caminho teve que ser trilhado e mostrar que é possível ir às ruas. Mas, infelizmente, depois de 2022, as coisas mudaram. Mudaram por quê? Porque uma boa parte da juventude revolucionária que a gente confiava foi se enquadrando nos partidos políticos. Outros estavam na prisão, foram na Assembleia Nacional, tomaram poder ou tomaram posse. Outros estão na prisão que lutaram contra essas eleições injustas. Você vai tomar posse, meu amigo? Então, temos que olhar para isso. A revolução é o primeiro mecanismo para a juventude conquistar os seus direitos sociais. O professor Patrício Ocho Lumumba, um dos africanistas que os meus amigos devem seguir, é um queniano, um autêntico professor universitário. Patrício Ocho Lumumba tem discursos totalmente aversos aos governos africanos. Ele diz: a independência e os direitos humanos não são doados, são conquistados. E a conquista não se faz apenas com discursos. Temos que ir à prática. A revolução tem que ser prática. Não façam revolução virtual apenas. Vamos à prática. Obrigado. Obrigado. Pode passar o microfone para você. Fez várias perguntas relativamente, todas elas com o mesmo sentido. O que é que deve ser feito para que os direitos adiados, os direitos não aplicados, sejam eles materializados? Salomão aqui falou de muita coisa e ele está certo. Salomão, só nunca nos entendemos no socialismo, né? Ele não gosta de socialismo, por isso que ele só marxismo, né? É tipo uma ilusão. Mas é o socialismo que pode nos... Eu acho que só o socialismo é que pode nos dar uma Angola que nós queremos e sonhamos. Respondendo à pergunta do Mano, com o capitalismo não será possível, mas se nós tivermos um partido socialista de fato, porque o MPLA não é socialista, o MPLA é tudo menos um partido socialista. Um partido que não dá educação e saúde não é socialista, porque a base do socialismo são as questões sociais. E respondendo à segunda pergunta, se o que é que nós temos que fazer? Eu acho que eu colo aqui novamente ao Salomão. Nós já fizemos a nossa parte. Madurunga já põe muita porrada. O GMC está aqui, foi no Bego, lhe bateram até desmaiar, ficou no meio da estrada. Mas que o Bolívar está aqui, já põe muita porrada. Está aqui mais esqueço o nome dele. O Sidney também já põe muita porrada. A nossa parte nós fizemos. Agora, o que pode se discutir é se nós ganhamos a luta ou não. Mas nós jogar com eles, jogamos. Fomos várias vezes ao campo, o campo inclinado, eles com árbitros, jogadores. Mas nós fomos, saímos de casa e fomos. Agora,
O que vai se perguntar é, vocês jogaram, ganharam? Se calhar não ganhamos, mas a força de ir ao campo nós fomos. Né? E se viu-se muito bem, Salomão disse muito bem, nas últimas manifestações antes daquela dos taxistas, os números estavam na rua. É fruto de um trabalho feito por todos nós antes. Porque antes de você fazer uma marcha da ICC, era a ICC que ia, com os seus 200, 300 membros, 400. E uma sociedade assim de lado a filmar e assistir. Né? Depois outros grupos, quando faziam a placa do Kazenga, o meio tantos outros, era a mesma coisa, cada um o grupo fazia. Se calhar um dos outros, nós, entre nós grupos, íamos nos apoiando. Mas se você ver as últimas 3 marchas, né, que se realizou por causa da feira dos combustíveis, era o povo já nas ruas. Então, a nossa parte, enquanto jovens, nós fizemos. Um dia nós vamos ficar mais velhos, vamos ter a força que tivemos, vamos dizer, não. A nossa geração, pelo menos eu, fulano, nós fizemos. Agora, também não encontramos um governo que facilita. O MPLA é um governo mau. O MPLA usa força, usa a agressividade, e com quase nós todos estamos aqui nessa sala, já fomos presos. O Salomão foi preso, ficou preso por tempo, não tinha processo, não tinha crime. Saiu também sem crime, ele entrou sem crime, saiu sem crime. Não tinha justificativa da cadeia dele, mas precisavam dele meter na cadeia. Eles sentiram que ele tinha aqui preso. E ficou preso. Quando você está num país assim, está prendendo pessoas muito maldosas. O GMC ficou preso, o Matrunga já ficou preso. Quer dizer, nós, enquanto jovens, nós fizemos a nossa parte, fomos. E um dia nós não vamos dizer que nós fomos cobardes. Se calhar não ganhamos, mas mudamos alguma coisa. Então vamos continuar. Porque daqui a 5, 10 anos, a outra geração terá que ter capacidade de fazer o mesmo que nós estamos a fazer. Porque as lutas são de épocas. Eu entendo que hoje a luta política, devemos ter mais jovens da nossa idade na política. Porque esses mais velhos já não falam a nossa língua. Tu olha para os políticos dos cotas, os políticos cotas falarem, eles estão distantes daquilo que a gente pensa. Porque são gerações diferentes. Eu até entendo que a missão que Deus lhes deu já passou, já acabou. Agora tem que vir outra geração. Porque eles já correram com o colono, eles já fizeram guerra entre eles, eles já endireitaram o país. Agora precisa de vir uma outra geração, Android, que é a nossa geração Android, para dar seguimento à vida. Então nós precisamos de fazer esse apelo às pessoas, que a luta deve continuar. E são heróis todos que, mesmo perante essa situação, mantiveram-se aqui em Angola. Muitos dos nossos irmãos tiveram mesmo que abandonar o país fora mesmo. E nos dizem, para vocês vão morrer aí, não sei só daí por quê. Mas nós estamos aqui, com todas as dificuldades que nos é imposta. As pessoas dizem, mas aquele Samuel não sai só daí porque vem ficar aqui. Mas o que entramos ali, esse magia do GMC, não estamos aqui. Ali fala agora para sair. Porque os que estão fora, vão dizer que nós todos saímos, mas só que nós se saímos todos, quem vai ficar aqui? Ele vai se sentir livre, jovens. Não façam isso. Nós temos que ficar aqui. Senão você vai ficar do chinês maliano, vai para lá mandar tudo. Estamos resistindo aqui para produzir a consciência coletiva, para que outra geração continue com a luta. Mas nós, a nossa geração, nós estamos aqui, fizemos a nossa parte, demos nosso contributo, lutamos. E lutar com esse governo não é fácil, porque primeiro o teu inimigo é a tua família. Toda a tua família se vira contra ti. Então todo dia você nunca lhe viu falar, você está metendo vida o meu emprego. Eu nunca te vi, eu não sei se você trabalha, como é que eu meter em risco o teu emprego? Eu se me desempregar, a culpa é você. Você vai me fazer desempregar. Eu estou aqui, você está enviado. Como é que eu vou fazer de desempregar? Quer dizer, a família cai em cima de ti de um jeito. E você depois chega um momento, não, que eu tenho que fazer alguma mudança. Muitos de nós deram 2 passos atrás. Não é por vontade própria. A família entra em cima de ti, quer dizer, a família da tua mulher é uma guerra com a tua mulher, tua mulher depois vira-se contra ti, tua família vira-se contra ti, quer dizer, teus primos, mesmo assim, primo, que será junto, irmão, está lhe ligando, está te atender. Se encontra no óbito, está te saudar, suja assim, ela ficou bem fixe, ela tem já que ter uma ideia possível, está no óbito demora de uma pessoa que morreu, uma doença qualquer, não podemos estar muito tempo juntos, quer dizer, tios que trabalham no governo não querem falar contigo, não querem te receber em casa, quer dizer, são situações que nós todos enfrentamos. Por isso é que muitos de nós demos uma pausa. Mas nunca as pessoas vão nos dizer que nós fomos frouxos. Ninguém vai nos dizer isso. Nós fomos à rua. Fomos à rua agora. Vai-se analisar um dia. Se nós ganhamos a guerra ou perdemos, né? O MPLA está lá. Vocês ganharam? Se calhar não ganhamos. Mas lutaram? Não, nós lutamos. Nos bateram, mas fomos lutar. Mesmo nós só com a voz e ele com a arma. Não fizemos a nossa parte. Ok. Teixeira. Sim, sim. Tem mais um minuto para te ler uma questão aqui. Vamos passar para o Jair. Mais um minuto mesmo. A Leila fez uma questão, acredito que não foi respondida, eu gostaria que respondesse, e essa pergunta estará relacionada com a minha questão. O artigo número 4 da Constituição, ela diz que só se pode chegar ao poder por via das eleições. E fora disso, constitui um ato de desordem e um crime. Quem assim o fizer será responsabilizado por esse ato.
dissemos que não se vai chegar ao poder por via das eleições. E ela foi muito concisa na questão. O que deve ser concreta para tirarmos o poder? Em um minuto. Sim, aqui tem duas questões. Eu não sou daqueles que acham que a juventude vai à rua para tirar o MPLA e metemos um outro partido. Porque não pode ter pessoas no cadeirão, nós ir lutar, eles no cadeirão para depois assumir o poder. Também burrice da nossa parte. E a nossa luta durante muito tempo só engrandeceu e envadeceu os políticos. Essa luta que nós fizemos durante muito tempo, quem mais ganhou não fomos nós. Do ponto de vista material, nós não ganhamos nada. Nós, antes, pelo contrário, nós fomos conotados, as pessoas que trabalhavam por conta própria perderam contratos, né? As pessoas que deixavam entrar na casa dela porque você era ativista, uns que estavam no Estado ficaram desempregados. Sabe? Agora, os políticos ganham sempre conosco. Você ganha, você em silêncio, você beneficia quem está no poder, quando luta você beneficia a oposição. E, quer dizer, aqui nós temos só dois caminhos. Você calado, o MPLA se alegra, se eles ficam duro, dançar, pular, como eles gostam, mostrar as tuas pais, mulheres mostrar as partes íntimas, okay? Eles gostam, se para a política, a cada oposição. Eu penso que, eu não acredito que logo que entrar outro partido, ele vai fazer melhor, assim como o MPLA diz já. Nós precisamos de construir uma sociedade consciente, temos que levar a consciência coletiva, para que outro partido, quando vier um dia isso chegar, as pessoas tenham capacidade de exigir com a mesma força que estamos a exigir hoje. Agora, o caminho que se tem, do que desenha a Constituição, os políticos, interessa aqui todos os grupos políticos, que a via de chegar ao poder é por via das eleições. Essa via que nós achamos que não é a melhor via. Só que os que estão a jogar, os que estão no campo, tipo os políticos, acreditam que é a melhor via. Nós que estamos a assistir, é que estamos a falar não. Aqui é um paradoxo, tipo, nós estamos a jogar penalti. Está dizendo, não, bate o Salomão. O árbitro, o treinador está dizendo, Salomão é que bate. Mas os atletas estão dizendo, não, é o Bolívar, é o Bolívar. Quer dizer, nós que não somos atores, nós que não queremos poder, nós só queremos que o MPLA saia, mas nós não vamos no poder. Quem vai no poder é um partido político, se calhar, que eu não simpatizo, mas nós só queremos que o MPLA saia. Só que esses todos os partidos que estão a lutar por poder, todos eles acreditam que a melhor via para sair o MPLA do poder é por meio das eleições. Nós que não somos atores políticos, é que dizemos que tem que ser por outra via. Quer dizer, então aqui é um paradoxo, porque os políticos não pensam como nós. Ok, obrigado. Vamos ouvir agora o Jair. Não, já tem o microfone. Ajuda o microfone. Vamos ouvir agora o Jair. Tem algumas perguntas para responder. Ok. Tu está virado. Está virado, tem cara. Perdão. Falando de novela. Obrigado. Eu vou ficar em pé. Tem 5 minutos, hein? Obrigado. Eu estou aqui num canto, eu acho que em pé facilita para ser perceptível e visível aos que estão lá do outro lado. E também força do hábito, o rap às vezes tem que dançar um pouquinho. Mas então vamos ao que interessa. O nosso companheiro levanta a preocupação se o problema socioeconômico que vivemos em Angola tem que ver imperativamente com o capitalismo. Do ponto de vista da economia comparada, até política comparada, os países capitalistas, eu penso que têm algum crescimento e desenvolvimento. Têm. E, assim como os países socialistas têm educação, como o presidente Teixeira do Meia fez menção. Em Cuba, a educação e saúde é mesmo gratuito. E há esse acompanhamento. Mas qual é a matriz econômica, a título de exemplo, da Alemanha? É capitalista. Mas na Alemanha, se fores encarregado de educação, seu filho faltar à escola, dia seguinte terás uma notificação para justificar a razão da ausência do filho à escola. No entanto, nós aqui em Angola, o estudante, de forma heroica, vai à escola, por não conseguir pagar o último mês, é retirado na sala no dia do exame, ou na fase do exame, e perde o ano. Então, penso, chegando até aqui, que o problema não está no capitalismo ou socialismo só. O problema de hoje é entre mercantilismo e humanismo. Se fores humano, não importa o tipo de regime, quer político, ou perspectiva, ou regime, vai lá, sistema econômico, se fores humano, conseguirás resolver o problema da coletividade. É esta a lógica. E tivemos um professor de feliz memória, Diogo Freire do Amaral, que preocupou-se, de certo modo, a estudar história das ideias políticas. E na compilação que faz nesse seu livro, volume 2, apresenta-nos a ideia de que não existem regimes puros ou puritanos.
Para um regime com ideia política ser materializado com abrangência, como era a citação, quem detém o poder tem de ser sábio. Isto é na lógica do regime defendido pelo Platão, sociocracia. Ou seja, o rei sábio, ou seja, somente sábios. A Bíblia diz que toda a sociedade que não é dirigida por filósofos é enganada por charlatões. Entendamos charlatões como indivíduos que vendem sonhos, né? E que não têm comprometimento com essa pátria. Portanto, temos que ser sábios. E claro, a sabedoria vem de onde? Vem do investimento sério na educação, no ensino. Hoje temos cidadãos em Angola. É um debate traiçoeiro, porque cidadão é um ente, é aquele indivíduo que exerce os seus direitos e os seus deveres, que pressupõe cidadania. Portanto, um indivíduo que anda de forma modificada, mumificada, standardizado, com uma, diria, com um silêncio de pedra, que era característica da Esparta de Xenofonte, não é cidadão, o cidadão questiona. Mas como é que o indivíduo vai questionar se não conhece os seus direitos civis e políticos? A nossa Constituição da República tipifica nos seus direitos fundamentais direito à habitação e qualidade de vida. É a Constituição da República, que é a Carta Magna, está a dizer direito à habitação e qualidade de vida. O que é isto, habitação? Temos engenheiros aqui, eles sabem que existem cavernas, existem cubatas, existem mações. Quer dizer, o que nós temos é o quê? É habitação. O caverna. Não é um sítio que só está, né? Não é habitação, um espaço fechado, que quando chove, a água entra com a mesma pressão dentro e fora. Não é habitação, que quando chove, o pai tem que passar a noite em pé, ou sobre a mesa, porque a casa está completamente inundada. Lagoas, encharcos e mar, abundantes de peixe, vamos romantizar a lambula. Não consegui perceber, já provou outro tipo de peixe, de recursos marinhos. Não, isto é lógica. Nós não temos qualidade de vida. E não questionamos, não insistimos na defesa dos nossos direitos, porque desconhecemos. Hoje, até prova em contrário, só tem direito nas escolas, obrigatoriedade de estudar para a Constituição da República, e está a fazer ciência econômica e jurídica para o ensino médio, ou que está a fazer um curso de contabilidade, vai ter direito à Constituição da República. Mas qual é a Constituição da República que está a fazer contabilidade? Tem que falar da livre iniciativa, a parte econômica. O jurista estuda a Constituição da República nos direitos fundamentais, mas também qual parte? Eu me lembro na minha sala de aula, discutindo com a abrangência o artigo 47, o direito à reunião e à manifestação. Eu me lembro. Nem no pós-graduação, nunca vi isto. O que vai estudar na Constituição da República? Qual é o Estado de Nós, em 2011, quando começamos fruto da influência da Primavera Árabe, e através de uma manifestação convocada por um anônimo nas redes sociais, e no show do Bob da Red Sense, iconoclasta, nome artístico do Rato Perão, eu rosto aquele manifesto dizendo que estaria presente no dia da manifestação. Estou lembrado que durou menos de uma hora essa manifestação, tem que ficar claro, não durou menos de uma hora. Mas os que convocaram e apareceram, na sua maioria, eram rappers. Mona de aqui, de dizer. Vários, eu não poderia citar, não conseguiria citar aqui todos. Pronto, temos a pagar a publicidade, né? Paga a publicidade. Pronto, então temos essa lógica. Mas os rappers foram as porque tinham essa pendor alternativa de ler o que era proibido. As músicas rappers eram mesmo músicas rappers de verdade, que inauguraram a nova era, da era do samba, né? O samba que contribui heroicamente à independência e à conquista da paz foi ultrapassado desde 91 até 2015, foi para citar, pelo rap. O
REP contribuiu para a questão de identificação e a reconciliação. Diremos conciliação. Portanto, quantos de nós hoje ouvimos rap novamente? Quantas músicas rap temos na nossa playlist aí? Temos mais comemos a nossa banana. Que é normal, é direito de escolha, também faz parte das conquistas de direitos civis e políticos. Portanto, há mais um outro ponto que tem que ver com o tipo, a ideia concreta ou ações concretas para chegar ao poder, ou mudar esse cenário. Muito obrigado, Madruga. Nessa perspectiva, invoco o professor Freire do Amaral. Aliás, vamos por parte. Cito aqui o Xene Chá. Em 2015, nós, enquanto jovens, a maioria está aqui também, tivemos a preocupação qual é a via exata para tirar o regime, o ditador do poder. Mediante eleições, ou encontramos outras técnicas. E o professor Domingos da Cruz, depois da sua formação do Brasil, trouxe um livro da ditadura da democracia de Jean Jacques, em que ele usou como referência bibliográfica do seu material que chamou de Ferramentas para derrubar a ditadura e evitar novos ditadores. Uma filosofia de libertação para Angola. É Domingos da Cruz. Encontramos 6 vias a responder à questão da nossa dignífica. Guerrilha, que era igual àquilo que aconteceu na década entre o Nito e o MPLA. Aquela guerrilha é uma das formas de derrubar um ditador. Teve eficácia, não resultou, trouxe mais baixa para a população desarmada. Foi descartado esse primeiro elemento. Segundo, golpe de Estado. Golpe de Estado igual daquele que o Jean Traoré, que na década de 70 também o tenente, diríamos, o capitão do Burkina Faso, né? o mais Sankara, desencadeou, despoletou, e também fizemos um estudo muito aprofundado. E regimes que foram derrubados mediante golpe de Estado. Esses países mudaram. A comparação da Líbia, de Gaddafi, vimos que golpe de Estado não é aceitável, não é recomendável. E tem outro elemento, só é execuível se for desencadeado pelos generais. E quais são os generais de Angola? São aqueles que fazem parte do grupo hegemônico. Portanto, será o mesmo grupo a se reventar, não vai trazer benefício para ninguém. Não se aconselhou. Terceiro, desobediência civil, ou seja, o desafio político. O desafio político para nós é mais aceitável, porque nos apresenta diversas técnicas e métodos. Ou seja, a não cooperação política, por exemplo, a não cooperação política. A não cooperação política é um método da não violência, com inspirações muito fortes, diríamos, o pastor citado aqui pelo companheiro, o Luther King, com inspiração, por exemplo, de Nelson Mandela, com inspiração de Gandhi. Então, são lutas não violentas. A luta de Martin Luther King, da ação da não violência, teve maior efeito do que as ações violentas que nós já vimos durante o mundo todo. A luta da não violência de Nelson Mandela, na África do Sul, teve maior efeito e salvaguardou a vida e a dignidade do cidadão sul-africano do que as revoluções que derrubaram os seus ditadores com o dedo da arma. E teria mais outros exemplos também. Desafio político. A não cooperação política, a não cooperação econômica, entre outros métodos mais como manifestações, greves, não sair de casa, o que o regime quer que a gente faça, se enquadra nos diversos métodos do desafio político ou da desobediência civil. Esta é a forma mais democrática a derrubar um ditador e evitar nova ditadura. E vou dar um exemplo concreto. Diretamente, Mato, mas as questões são também muito importantes. A sociedade civil, isso é verdade, Mato. A sociedade civil angolana foi entrada de uma proposta de lei sobre eleições gerais. Não sei quantos de vocês subscreveram, quantos partilharam, mas não faz mal, nunca é tarde. Temos entrada de um manifesto com mais de 500 subscritores e uma proposta de lei da sociedade civil. Eu fiz parte. É uma equipa vasta, mas nós tivemos ali. Deixa eu falar. Temos entrado no dia 27. Eu vou ter que cortar. Nós estamos a ações concretas também com tempo, não temos esse tempo, e vamos continuar a adiar o destino do nosso país, porque não temos tempo também, né? Não, eu tenho 7 minutos ao dar. Não, mas pode concluir esse pensamento. Pode concluir. Gostaria que fosse mais democrático.
Devido ao ato de protesto tratado aqui, se permitiu a continuar. É conquista da paz, da democracia, não é verdade? Eu preciso de uma coluna da organização por essa. Eu tenho que manter o rigor. Não me importa, mas não me importa, mas os sentenças propostas dia 27 de maio de 2025, na Assembleia Nacional. A Presidência da Assembleia Nacional não se pronunciou. Nos termos do regimento interno da Assembleia Nacional, o artigo 4º a 5º, diz que depois de 5 dias, os proponentes têm que ser notificados sobre essa iniciativa. Não foi possível. Temos entrado depois de 10 dias uma reclamação de morosidade na Assembleia Nacional. Não teve eficácia. Fomos até ao Tribunal Supremo e demos entrada de uma providência cautelar para impedir os deputados da Assembleia Nacional continuarem a discussão na especialidade sobre a iniciativa da Assembleia Nacional, do Parlamentar da UNITA, que era a proposta do Executivo. Aqui, o Executivo é liderado por uma pessoa. Aquela proposta era dos senhores João Lourenço. O Tribunal Supremo não nos respondeu e levou tanto tempo. Não tendo eficácia, fomos para o Tribunal Constitucional, temos aferido violações claras da Constituição. A Constituição não respondeu. Respondeu-nos depois de terem discutido na Assembleia aprovado o pacote eleitoral. Quer dizer o quê? Hoje nós vamos trazer eleições de 2027. Fazer o quê? Se a própria lei não é consensual, se a lei não nos dá garantia de lisura e de transparência, vamos lá fazer o quê? São essas ideias concretas. Há quem pensa que a fraude acontece no dia das eleições. Não. A fraude é arquitetada depois de cumprir a eleição. Depois de estar nas eleições de 2022, começar a criar artimanhas para as eleições de 2027. Nós temos que ser conscientes, não podemos ser reativos somente. Não. Temos que ser proativos. Temos que ser nós a definir a agenda coletiva nacional. Portanto, vamos defender as eleições, já para concluir um minuto, vamos defender o nosso voto como em 2027. A lei que foi criada já nos exclui, como se a matéria eleitoral diz respeito único e exclusivamente aos políticos. Não funciona. Estamos no artigo 3º da Constituição da República. A soberania é uno e indivisível, pertence ao povo. O povo somos nós. E é o povo, através do processo universal, previsto no artigo 54 da Constituição da República, que confere a soberania a um grupo, que seja políticos, fora. Se nós queremos o voto para nos dirigir para resolver os problemas, querem nos esconder a 1 quilômetro de distância da nossa Assembleia. E um conjunto de cenário com o presidente da Assembleia da Comissão Eleitoral é do MPLA, né? Tem o Maneiro, é do MPLA. É militante do MPLA. É do MPLA. É do MPLA. E, além desse senhor ser do MPLA, os deputados, partidos políticos representados na Assembleia indicam comissários nacionais e municipais. Esses comissários partidários estão a representar o interesse do cidadão. A CNE, nos termos dos princípios da SADC, deve ser apartidário, independente. Seriam as igrejas, a sociedade civil a fazer parte da CNE. Mas foi partidarizado também. Vocês querem eleições livres com uma CNE partidarizada, onde esse senhor que é da CNE é também presidente do ciclo de escrutínio local, onde se plantam os votos e resultados de casa mágica. E eles estão tratando como comissários. Ficam numa sala climatizada, com sofá ortopédico, com uma tela gigante, a ver aquilo que vem dos centros específicos, não acompanham telegraficamente a contagem do voto. E o Tribunal Constitucional é um tribunal político. A senhora Laurinda, presidente do Tribunal Constitucional, do MPLA, congelou a militância depois de assumir o quê? O comando, a direção do Tribunal Constitucional. Mas ainda assim, os partidos também indicam a terceira profissionalidade dos seus representantes. E este, não, isso é perigoso. Isso está falar. Mas este mesmo tribunal, está em vez para as eleições, haja como tribunal eleitoral. Um tribunal eleitoral independente. Tem tipos de políticos militantes que vão estar na Assembleia para impedir o contencioso eleitoral e vão estar na CNE a fabricar os resultados e temos a Assembleia a promulgar, a discutir leis que foi visa salvaguardar e proferir cada vez mais um perfil de poder. Então temos que nos identificar nós, entre nós, quem pelo menos terá coragem em 2027, enquanto político,
É o último desafio. Ok, com a mensagem, já com a mensagem, obrigado. Pedro, nós precisamos de manter o equilíbrio do debate. Conheço o Jaime, meu amigo, sei que ele gosta de esgrimir todas as suas ideias políticas, social, jurídica. É muito importante nós ouvirmos quanto ele tem para nos dizer. Mas existem regras em debate. Nós temos mais dois convidados e não podemos permitir que uma. Nós estamos aqui a equilibrar o debate porque os outros ficam sem argumentar. Então, nós estamos a terminar mesmo, só para dizer que o Jaime consumiu 15 minutos em relação aos três, ou aos dois. Então, é para ver que há um desequilíbrio quanto que são. Democracia também tem regras, como eu disse. Não, só para fazer um reparo aquilo que o Jaime sugeriu. Ok. Não, terá mais 2 minutos para terminarmos aqui com o nosso debate. Já tem o microfone aí ligado, por favor. Teixeira, ouvindo aquilo que foi dito relativamente aos nossos convidados aqui presentes e também os preleitores a esse debate, qual a ideia dos 50 anos de independência? Qual é a ideia dos 50 anos de independência que temos enquanto cidadão? Relativamente àquilo que foi dito, não se alcançou nada durante os 50 anos, a nível de direitos sociais e econômicos dos cidadãos, significa dizer que o governo do MPLA, durante 50 anos, não ofereceu nada de útil aos angolanos. A pergunta é para os três mesmo. A pergunta é, 2027, qual é o ponto de partida para a reversão social do angolano? 2027, qual é o ponto de partida para a reversão dos direitos dos angolanos? Eu penso que, tendo o pressuposto que se disse aqui, que o espaço público não se dá conquistas, eu penso que temos que continuar a lutar a conquistar. É tipo uma mulher que você está investindo, está aceitando. Ela tem que investir com mais força, né? Ou investir em tempo, ou investir em dinheiro, ou investir em qualquer coisa, mas temos que investir em alguma coisa. Eu penso que 2027 assim fica difícil, porque já nos falaram aqui coisas que me tem a refletir. Está a dizer que a França está sendo cozinhada agora. Já está sendo cozinhada agora. Não posso ter as pessoas que. Eu acho que nós temos que ser. A minha ideia, a minha visão, pessoalmente, é ir para a política. Eu vou fazer política. Em 2027, eu vou fazer política. Porque entendo que. É um aviso público aí. Público em primeira mão que eu vou fazer política. Porque entendo que a única maneira mais segura de lutar para aquilo que são nossas ideias jovens. Porque o ativismo tem um limite. Quem é ativista não sonha poder, não sonha influenciar. Influenciar tem um certo limite. Então, entendo eu que em 2027 vamos ter que entrar para a luta política dentro de um partido que já existe e encontrarmos soluções para os problemas que nós estamos a viver hoje. Penso eu que essa é a solução. Mas aqui se trouxe de coisas que já nos falou, falar aqui de coisas muito profundas, que nos mete a refletir se é possível ganhar um jogador e uma equipa que, além do campo, também o árbitro é dela. Não sei se é possível, não sei. Acho que o Vitório também, que está também aqueles homens que pensavam que os ministros eleitorais pensavam que eles se condicionam o voto a eles também. Como uma sala central, pela televisão, como nós estávamos a ver, quer dizer, isso é tudo brincadeira que ele está fazendo. O Maneco, nunca você vai esperar que o Maneco diz que o Matruna ganhou em vez do partido dele, não é possível. Se quer tratar outra pessoa, mas não é possível. Então, isso é um desafio muito grande mesmo. Outras pessoas. Nós vamos nos engajar. Penúltima. Na última vez não participação. O mais se engajou do que essa última.
Muito difícil, o MPLA está cada vez muito mais forte, porque essa conversa do MPLA é um partido fraco, não vai se dividir, o MPLA tem só uma cabeça. Vai dormir. É um partido forte. E quem ousa investir na MPLA tem que organizar muito inteligente, ainda fez muita ciência, muita disciplina, muita organização. O MPLA se construir as instituições. Todos os vivos partidos no mundo têm as instituições no seu bolso. Então, quem te disse que beneficia um lado fraco, muito forte. E nós temos que tentar ser duas ou três vezes mais forte do que eles do ponto de vista mental. Podemos ter organização, disciplina. Se não forem disciplinados, organizados, não é possível de liderarmos. Mais na finança, as instituições todas da independência, o MPLA conseguiu mover todas as províncias para o ano. Todas as províncias dos administradores municipais, os governadores ficam mais de 300. Não tem hotel, mas tem forte, então, se nós é muito unidos, muito disciplinados, não vamos conseguir. Obrigado, Xera. Passa só o microfone para o Nando Panjo. Nando Panjo, 2027 não é o nome do partido. Em 2027 não pode ser o ponto de partida, caros presentes, caro mestre de cerimônia. A preparação devia ter começado já. Se ainda não começou, tem que começar já. 2027 é o culminar das coisas. É o culminar daquilo que temos que começar a fazer agora. 2027 não podemos fazer nada, porque tudo estará estrategicamente montado. Nós temos dito, o MPLA é um partido, aliás, estratégico, e acabou de englobar na sua cúpula um dos melhores intelectuais dessa Angola. Atenção! E os grandes juristas, e os grandes sociólogos que pensam como nós pensamos, algumas vezes mais além do que nós. Atenção! Para que haja mudança em 2027, que os presentes, o trabalho deve começar já, se ainda não começamos. Vou dar um exemplo. Quando vou à Universidade Pública de Estado, falho naquele ano de 2012, no dia em que eu fui o resultado do meu exame de admissão, que comecei a me preparar para 2023, ou em 2013, entrava à universidade, e assim se faz. O pai dizia, você tem que preparar o candeeiro quando tem eletricidade em casa, não é quando a eletricidade corta. Isso é perigoso. Nós temos que começar o primeiro passo, não sei se vamos aguentar, vamos conseguir, desempenhar Angola em suas instituições. É preciso desempenhar as instituições políticas em Angola. Primeiro, a questão do voto, aquilo que o James estava a dizer. O Tribunal Constitucional é um elemento fundamental para determinar a vitória do povo. Estamos a falar do perfil de saída do voto. O voto sai às urnas, mas como sai? Isso é grande pergunta. Se como entrou, não deixeira, não sai. Se entraram 20 votos para o UNIT ou para a Casa C, isso é simples, nada. Nós assistimos um cenário triste, onde a Casa C cai sem nada, um grande partido, cai nas eleições, e entre partidários, como disseram, dois não se vivem. Isso falta de sanidade das instituições. É preciso despolitizar o Tribunal Constitucional, é preciso despolitizar e desemplanizar a Comissão Nacional Eleitoral. Esses dois elementos, na minha visão, são importantes para determinar o que é a saída dos nossos votos. Isso é importante. E temos que olhar para isso. Como é que estamos a trabalhar? Em 2016, quando pensamos no campanha do Meia, eu disse, estamos mais fortes. Eu disse, por quê? Porque vamos botar todos os nossos partidos. Negros são mais fortes. Unidos, não é o Meia, não é o Mudar Viana, não é o Mudar sozinho, não. Temos que estar unidos. E a nossa agenda político-social deve estar visível aos olhos de todos os cidadãos.
Não podemos ter objetivos ocultos aos outros. Se trair a pátria. Não podemos ter indivíduos que estão aqui na luta com objetivos de conseguir uma visibilidade social e quando a sociedade entrou pelo Congo está na África, está na América. Isso é perigoso. Se o Dr. Jonas Savimbi ou o Roberto Agostinho Neto tivesse esse pensamento, quando o Manguste vai a Cuba, não viria a Angola, estava-se licenciado. Quando o Dr. Jonas Savimbi veio à China com 6 elementos, não voltariam a Angola para formar a UNITA. Ficariam lá na boa vida. E essa juventude Teixeira que nós temos é perigosa. Se fosse essa juventude em 75, o Colombo não podia ficar aqui, meus caros presentes. Ficaria. Olha como é que meus colegas saem agora. Eu assusto. Se eu estava com a marcha, eu estava apresentando fotografia em São Paulo. Vamos ouvir, plateia, vamos ouvir. Na Holanda. Isso é que eu não trabalho para ter aquele dinheiro. Muitas vezes ativistas damos aulas em colégio, nós escolhemos para ir até na África do Sul, se quer. Mas quando a sociedade está na Holanda, está em Portugal, você nunca mais volta. Vou dizer assim, eu comecei a mandar os dados seu aqui, vou criar o canal. Não! Não! Isso coloca a minha vida em risco. Isso é que lá concluindo, atenção, mulheres. O campo de batalha virtual aqui em Angola. No campo virtual não estamos presentes, mas o campo de batalha é aqui em Angola. Presente, não tem passaporte. Já fui à minha casa para irmos tentar passaporte várias vezes. Meus colegas, temos facilidade, doutor Ramos, não. Essa Angola é a única herança que os meus colegas deixaram, que era que sobra. Mas não. Se cidadão angolano aqui em Angola, o resto será estrangeiro. Eu estudei Colombo daqui, agora vou atrás dela. Eu acho que violar minha filha, já estudei, agora vou atrás dela para criar soluções. Foram os anjos que construíram a Lisboa. Não foram os anjos que construíram Nova York. Foram as pessoas formadas naquele país e engajaram-se na construção daquelas cidades. Temos que pensar nisso. Somos um país jovem, somos, mas temos que pensar. Não se formem para deixar o país. Não fiquem notícios para abandonar o país, caros presentes. Estão a empobrecer de uma forma considerável o país. Quando olho para os Jesus que abandonaram o país, eu são pregadores de governo criança, acho que todos governo criança. Se eu abandonar a mãe na casa do Cazenga, ele está nos vidros a filmar as fotografias no vidro de Lisboa. Esse cara é perigoso. Sim. Nunca vão ver no perfil do meu Facebook uma foto na cidade. As fotos lá de ver. É a minha realidade que eu relato, caros presentes. Então, o que eu estou a dizer aqui é que nós temos de começar a lutar agora para que 2027 ou em 2027 tenhamos resultados que nos dignifiquem enquanto povo. Não esperem começar a lutar em 2027. O MPLA já se preparou, ele é muito forte. Não se engane naquelas lutas, Regino Carneiro, isso é estratégia de quem é muito forte e politicamente intelectual. Eles estão em crise, engano. Quando chegar 2027, tudo vai estar apagado e normalmente a funcionar. Atenção, nós é que temos que ter uma agenda social, política, atuante, concreta e atualizada em função dos contextos atuais. Obrigado. Ok, obrigado, mano Jaime. Obrigado, Stupa. Obrigado, mano Salomão. Jaime MC. Para não ser injusto com o Jaime tem 4 minutos para encerrarmos com o nosso debate de hoje. 4 minutos, Jaime MC. Sim, mas 4 minutos para responder o quê? Fiz uma pergunta única. Eu penso, obrigado, Macronas, mas eu penso que a pergunta sobre 2027 já foi bem respondida aqui por painel. Se tiver uma outra para já analisarmos melhor, ok? Então, em 4 minutos, pode responder a seguinte questão. Tudo que foi dito pelo nosso companheiro Panjo significa dizer que em 2027 o MPLA voltará a governar o país. Bem, não, Panjo não fez uma leitura, tanto enquanto profética. Isso é que é a realidade. Porque nós analisamos o contexto,
Em 92, estou dando tempo, em 92, aproximadamente em 92, temos um sistema político diferente, né? Sistema político diferente. Havia eleições presidenciais e eleições legislativas. As eleições legislativas, o MPLA estava meio à frente, de acordo com os resultados. Mas nas eleições presidenciais, os resultados estavam muito abaixo e o Melo sabia um pouquinho à frente. Não houve consenso, não fomos à segunda volta, e de 92 até 2010, tivemos uma guerra que nos separou entre irmãos. Mas em 2008 tivemos eleições, lembrado? Aquelas eleições de 2008 foram eleições que? Legislativa, com a previsão de eleições presidenciais em 2009. Portanto, legislativa é aquele tipo de eleições que só vota a deputados. Outras paragens com mínimo de higiene intelectual, votaria também primeiro-ministro. Portanto, nós votamos para deputados. Para 2009, votamos para presidente. Não se realizou eleições presidenciais. O que é que nos em 2010? E houve uma constituição que tira aquela figura. Portanto, hoje temos uma eleição geral que engloba eleições legislativas e presidenciais, porque parece que dizer que de 2008 a 2012 não havíamos votado para um presidente. Aquele senhor, de feliz memória, os mortos da Ciflório, governou de 2008 a 2012 como presidente. Portanto, nisto que nós temos hoje, em 2022, nós votamos para quê? Para eleições gerais. Se o Loef, cada lista tem que apresentar, cada partido ou coligação tem que apresentar uma proposta de 220 propostas da lista de deputados que vai para a Assembleia Nacional e uma série de suplentes. O Lourenço é o número 1 na lista de deputados. Se não votamos para ele como presidente da República, não foi eleito em nenhum momento. Essa confusão. Então, são muitas anormalidades em base a esse estudo. Deixa eu dar forçando aqui a ideia, mas muito bem, tipo sempre não a Constituição essa primazia, ou seja, que o cabeça de lista automaticamente é eleito presidente da República. Então significa dizer que nós elegemos o presidente em função do artigo 69. A nossa questão da República, do ponto de vista de direitos fundamentais, é uma maravilha. Conseguiu trazer a nossa Constituição, os artigos previstos de direitos sociais, econômicos, políticos, e não só previstos na Declaração dos Direitos Humanos. Do ponto de vista de direitos fundamentais, também conseguiu acolher o que está previsto na Declaração, na Carta Africana dos Direitos Humanos dispostos. Belíssimo aqui. Mas, do ponto de vista até poder, quando vamos para esse capítulo que nos traz, há excesso de poder. No entanto, isto é que nós estamos a dizer que está errado. O único boletim de voto, você vota a dois poderes distintos, o poder legislativo e o executivo. Tecnicamente, tão louco que não vem dizer assim, que todo país que não vê, que não há separação de poderes, não há independência, não há democracia. No entanto, se você botar um único X naquele quadrado no dia do voto, votas para dois órgãos completamente diferentes, mas está mal. Essa Constituição, por isso que é classificado do ponto de vista político, como uma Constituição atípica. Os políticos vão dizer, nossa Constituição é atípica, o brilhou na mídia pública com esse termo. Atípica é uma coisa, é anormal, é algo sui generis. A Constituição é atípica, deve ser de loucos. Todos os tipos de constituições, a flexível, a rígida e a semi-rígida, não nenhuma nem outra. Então, se tem uma nem outra, que significa que tem que ser rígida, ou flexível, ou semi-rígida. Mas, é uma coisa rígida. Mas a extremista tem que partir de forma racional. Vamos listar característica da Constituição rígida, característica dessa para dar isto. Nós fizemos uma miscelânea e no final não sabemos se poderá dar algo atípico. E quem versa-se sobre direito constitucional e ciências políticas, sobre política e companhia, e dá conta que isso tem que ter uma miragem, porque esta é a nossa primeira preocupação. Claro, enquanto país, enquanto cidadãos, eu penso que
devíamos redefinir, edificar um plano filosófico político de nação. Que tipo de Constituição pretendemos? É uma discussão nossa, não é dos políticos. O Teixeira vai para a política de 2027. Vamos deixar tudo na mão do Teixeira. O Teixeira será forte se tiver o apoio dos cidadãos. Então, nós temos que influenciar a agenda do Teixeira. Agora, os deputados não representam o povo. O povo é descamisado. O povo é miserável. Agora, quem representa os interesses do povo na Assembleia Nacional? Quem representa os interesses do Irraça, por exemplo? A voz aqui, o Irraça foi zambeiro e sossegado. Marley cantou sobre amor, a alteridade. Marley foi o professor de Martin Luther King, ainda diria. Metade do que Martin Luther King defendeu. Essas coisas de Marley. Marley foi lembrado de questões de chamba, na nossa vida. Que representa as minorias étnicas na Assembleia Nacional. Os Choi, os Bons. Nosso Estado tem que ter um indivíduo que representa o panel ali, que ao legislar uma lei e finalizar a prática da cura, nós desconhecemos a prática, o ofício do panel. Ou, se não legislar todos, antes de criar uma lei de causa, de campo, entender claramente quais são as preocupações da comunidade. O político chega um escritor de advogado que também não lê em condições da maioria, está a acusar agora, a nossa Constituição não presta, o professor Carlos Feijó, não submete do direito. Um dos piores materialistas culpados recebeu uma área de dinheiro, foi a Portugal, foi com um monte de professor dele e criaram uma Constituição populista, a Constituição não é nisto penal, mas a fiscalização e a materialização disto nos preocupa. Portanto, a Constituição da Campa, a Constituição foi criada em Portugal, Estado de Angola. Nós temos um Código Civil que tem 2 séculos. Onde havia a República de Português, apagamos, metemos de Angola. Onde havia a freguesia, ou a forma, o Augusto Pinto. Nós, o Código Penal que nós temos hoje é de 2020. Portanto, antes de 2020, tínhamos o Código Penal do século XIX também. É isso, Matuludo. 19. O Código Penal foi alterado em 2020. Mas em 2020, aqui, já se criaram mais de 40 normas penais em branco. Os mais famosos. Contra o vandalismo de bens, serviço público, contra a segurança nacional, contra as leis, essa das fake news. Já temos um Código Penal recente que já prevê difamação e canudos, para criar outras normas penais em branco. Mas o Código Penal do século XIX era contextual. Então, vamos criar leis como? Para restringir a liberdade dos cidadãos, para continuarmos a produzir o fechamento do espaço cívico, que é para disciplinar o cidadão. Angola tem várias leis, e essas leis são materializadas, execuíveis, e existem várias normas de extrato para concluir, Matulonga, menos de 40 segundos, concluir isto. Existem diversas normas de regulação da sociedade. A norma religiosa é uma delas, só tem 10 mandamentos. É só 10. 10 mandamentos. Existe a norma religiosa, que já citei, o costume, o trato social, a moral. Existe a norma, a jurídica, que é a última rácio. Portanto, a norma jurídica tem aquela característica da versão, a perseguibilidade, a generalidade, tem outro tipo de característica. Mas é tão amplo que nem se obedece ao vacatio legge. Não há publicidade da norma. E o próprio Código já dizer que o desconhecimento de uma norma não te inibe da sua própria responsabilização. Mas não há publicidade. Então, vamos a criar mais leis por quê? A Assembleia Nacional. Se essa mesma lei que está a ser criada não está a coletividade, o que vai funcionar com leis? Alta
parte, a partir da educação, aquilo que o Teixeira tem lutado com seu meia. É educar o povo. Quando se criam normas punitivas e não aquelas que visam regular, aconselhar o cidadão, não está mais preocupado em mandar para a cadeia as pessoas do que indicá-los. O Código Penal, nem todos os artigos do Código Penal metem para a cadeia. Há artigos que visam explicar, esclarecer, aconselhar. Tem menor preventivo. Não é só 10 dias de cadeia, não. Estamos tanto enquanto a questão da legista e as leis das autarquias até agora não foi terminado. 2020 para aqui, a última lei das autarquias não foi concluída, mas já se aprovou uma série de leis que visa regredir aquilo que é a conquista, a revolução industrial em quesito de direitos civis e políticos. Porque não é a nossa invenção. Não é a nossa invenção. Nós adotamos e subscrevemos a Declaração dos Direitos Humanos na década de 80. Exatamente. Estamos para dizer o quê? Os direitos das mulheres, direitos dos animais, direitos ambientais, direitos políticos e civis é conquista universal que deve ser salvaguardado e protegido por todos nós. Se tocarmos o povo, ainda que aprovar uma série de leis, não vai resultar em nada. É preciso de qualidade e preparamento ao professor. Se vamos conseguir resolver os problemas que vivemos aqui. Ok, obrigado. Vou pedir uma salva de palmas para os três, por favor. Não é fácil moderar o Jaime, né? Não é fácil, mas eu gosto do Jaime, porque é uma pessoa que consegue trazer tudo que tem aprendido. Espaço acadêmico é muito importante. Só para dizer o que o Jaime falou aqui, algo que eu gostaria só de reforçar, quanto à questão das normas penais em brancas, são chamadas as normas legislativas complementares, porque visam especificar uma determinada norma que foram esquecidos. Ou seja, as leis complementares têm como objetivo especificar uma determinada matéria penal. Então, é mais ou menos a chamada normas penais em branco. Meus queridos, por favor, tenham mesmo um minuto para concluir aquilo que foi dito sobre o nosso tema. 50 anos de independência, direitos civis e econômicos, promessas falhadas ou promessas adiadas. Em um minuto, para concluir mesmo, Cisco Teixeira, um minuto, gostaria de sua quebra de síntese. Eu, quando vim para aqui, pensei que fosse proposta adiada, mas quando eu vi aqui o MC, vamos a falar, cheguei à conclusão que são conquistas falhadas. Porque ela, do ponto de vista, foram conquistadas. Só que ela não é prática, ela não é praticada. E essas questões sociais, então, acho que são conquistas que foram falhadas, mas ainda assim, nada está perdido. Nós precisamos de continuar a lutar, de encontrar as melhores soluções para contrapor o governo. Fazemos a luta e criamos condições para a luta. Caso, conclusão e recomendação. Os direitos sociais, econômicos e políticos foram conquistados graças aos esforços dos nossos antepassados, não meramente políticos. Conseguimos tirar o colono daqui. O grande desafio é a forma como o cidadão tem que gozar esses direitos sociais e econômicos na sua vida concreta. Estão conquistados, mas não estão materializados. Simplesmente estão formalizados na Constituição e nas leis. O grande desafio aqui é a materialização. Eu tenho que viver a educação concretamente na minha vida. Eu tenho que sentir os impactos do sistema de saúde melhorado após o colono na minha comunidade, na minha família, no meu país. Logo, o grande desafio aqui é a materialização dos direitos sociais e econômicos em Angola. E nós temos até agora, os dados do governo dizem, uma boa parte, quase 45% ou 35% de angolanos, que são pobres, que são miseráveis. Não há direitos para esses povos. Até os próprios direitos conquistados também são critérios. Olhamos só para o desemprego muito longo. Nós temos uma boa parte de gente a trabalhar. Assim,
Em contrapartida, essas famílias estão ouvidas no salário mínimo. As condições laborais dívidas. Nós temos hospitais construídos, mas não tem materiais conforme isso que chega. Se tiver materiais médicos, não estão lá. Então, precisamos para isso. Trabalhar em conjunto para que consigamos mostrar ao governo, e já mostramos, mas vamos continuar a mostrar, que os direitos estão formalizados, mas não estão assim enforçados pelos cidadãos na sua plenitude. Este é o desafio. Já MMC, conclusão e recomendação. Certo. Companheiro, para sermos mais telegráficos, quantos de nós aqui, ou quantos de vocês aí na plateia, tem pelo menos 5 milhões na sua conta bancária? 5 milhões, essa levantar a mão. 5 milhões. Tem 5 milhões na sua conta. Só uma pessoa, no universo de 50 participantes, né? E quantos aqui de nós temos um salário de 900 mil? 900 mil. Exatamente, 300 mil. Também não há. Portanto, este é sinal de que as promessas são falhadas. E não é uma invenção nossa. Um país com recursos naturais, temos diamante, urânio, mercúrio, temos ouro, temos uma série de recursos naturais. Vamos falar de recursos naturais. A sua plenitude. Temos recursos hídricos, temos hidrocarbonetos, temos o petróleo. Aqui. Angola é uma terra fértil para a agricultura, para a produção de todo tipo de vegetal. Temos um solo riquíssimo. Este é só os países onde há investimento no homem, explora-se isto e dinamiza o crescimento da economia. Isso dá, chamaríamos aqui de energia solar e não só. Temos um vento útil para a produção de energia eólica. É um país abençoado por Deus. Nenhum de nós aqui, ou com a exceção de um que prestou, ou ainda tem. Se levantar a mão de que tem 5 milhões na conta. E somos força motriz do nosso país. Significa que as promessas, no ponto de vista de direitos sociais e econômicos, está fracassado. Aqui, provavelmente, é só uma ou duas pessoas que têm casas ou casa própria, pelo menos. Não lembro. Não quero fazer novamente outro inquérito. No entanto, direitos sociais é direito à habitação, à escola. Há quem com seus filhos não estudam, porque não conseguiu pagar, o filho entrar. Então, estamos mesmo completamente mal. Precisamos tomar consciência e não continuamos a adiar o nosso destino. Nós esperamos sempre, não, 2017 vão nos sentir. Era isto, 2022 vão gostar. Vamos ver quem gostou. Nós não podemos esperar adiar o destino do país para cada pleito eleitoral. Nós só pensamos agora em vista das eleições. Político, estúpido, eu uso esse termo, não fiz o que inventei, encontrei no dicionário português. Também só se lembra das comunidades nas vésperas eleitorais, quando vai com uma terraplanagem. O país só funciona em vésperas eleitorais. E depois das eleições, são penalmente. Em 5 anos, o que acontece do cidadão? Tem que vir outra eleição para nós bebermos uma gasosa em condições. Tem que vir outra eleição para o saco de arroz baixar. Tem que vir outras eleições para a caixa de fresco baixar. Sim, para as eleições. A vida fora das eleições, fora das vésperas eleitorais. E o país gasta muito dinheiro para campanhas, mas para resolver o problema de desenvolvimento básico na comunidade, nunca tem dinheiro. Subiu o preço do combustível, sobretudo do gasóleo, as empresas de plástico já não são de qualidade, que as secadeiras que a qualquer momento... Quem é o presidente